Rapaz, que maravilha! Que tombo os partidos tradicionais britânicos tomaram essa semana. Isso é muito bom, porque significa que as pessoas estão realmente de saco cheio do sistema representativo, que de representativo não tem mais nada faz tempo, né? A gente sabe. Nossa democracia ocidental, de maneira geral, está bugada com método, né? A gente sabe que é com método, deixando isso bem claro. As eleições no Reino Unido mostraram claramente que as pessoas já sacaram. Já tem um bom tempo que vamos chamar o poder descobriu como hackear o sistema. E é inegável que demorou-se um pouco para cair a ficha sobre esse fato. Mas parece que agora os cidadãos estão começando a hackear o hacker. E isso é muito interessante. E nós vamos falar sobre esse tema em 3, 2, 1. SDB Flash. Muito bem, de péssimas notícias no Canadá, nos últimos dias em que os liberais conseguiram aí se manter no poder, basicamente porque só posso imaginar o eleitor canadense médio tem, desculpe, cocô na cabeça, e porque em parte a direita canadense insiste em não se comportar como tal. E aí estava uma pitadinha de bobagem do Trump, que atrapalhou ainda mais. Dessa vez o Reino Unido, ao contrário do Canadá, fez uma coisa diferente, bem diferente. Tudo bem, no Canadá nós estávamos falando em eleições gerais e no Reino Unido em by-elections, o que é diferente, né? Sim, em termos conceituais. Igualar as coisas seria o mesmo que dizer que o eleitor brasileiro pensa da mesma forma quando vota no vereador ou na eleição para presidente, que obviamente não é o caso. Mas o massacre dessa semana foi tão poderoso, e é isso, poderoso, que não dá para não exportar parte desse significado desse massacre para a política nacional britânica. Essa semana as tais das by-elections tiveram a função de substituir um parlamentar. O que aconteceu é que um parlamentar do Partido Trabalhista, aquela turma lá do amor, foi acusado e condenado por agredir um eleitor. Esse amor. Como lá a greve de fome não funciona e ele ia ser de fato afastado pelo seu comportamento de qualquer forma, ele preferiu renunciar ao cargo e aí tínhamos uma eleição para substituir. Aqui, o cara perderia o cargo e entraria no lugar dele um suplente desconhecido, alguém que as pessoas de verdade não votaram. Lá são chamadas as eleições para finalização do mandato, que é muito mais justo. Mas junto dessa eleição, obviamente, para aquela região onde ele representa, estavam outras eleições em paralelo para prefeito, inúmeras para cadeiras de conselhos municipais, várias. Vão chamar por liberdade aqui de vereadores, tá? São conselheiros municipais. Foram disputadas então 6 prefeituras, 1.639 cadeiras de conselho. E o que aconteceu foi que o Reform UK abocanhou muita coisa. Ele abocanhou 677 das 1.639 cadeiras de conselho e mais 2 prefeituras, além da vaga desse parlamentar que estava em disputa. Para você ter uma noção do estrago, o Reform UK, que até um ano atrás era apenas um partidinho de direita, teve votos em número suficiente que praticamente equivale à soma dos 2 outros maiores partidos nessa eleição, que é o conservador e trabalhista, tá? A química aqui é interessante porque ela mostra claramente o saco cheio do eleitor. Então, vamos por parte. Vamos lembrar que, nacionalmente, o Rishi Sunak, que era o primeiro-ministro, chamou eleições gerais antecipadas já sabendo que os conservadores iam tomar um couro enorme. E aí você pode até questionar por que ele fez isso, seria justo. E os conservadores, desde Boris Johnson, vêm dando uma banana gigantesca para as questões importantes para os britânicos, com ênfase na questão da chegada incessante de migrantes pelo canal, gentilmente aí franqueado pela França. Também não tinha conseguido, entre outras questões importantes, ajustar com a França a questão, por exemplo, de pesca do Mar do Norte. Parece uma coisa meio fora, mas não é não. Caso quisesse, o Reino Unido podia fechar suas águas territoriais para pesca exclusiva para a indústria local, que sofre muito com isso. Mas nem isso os conservadores foram capazes de fazer. A França pesca muito em águas britânicas, tá? É terrível. Enfim, de maneira geral, a administração conservadora foi péssima nos últimos anos, o que abriu caminho para serem
castigados pelos eleitores, ainda que muitos deles soubessem que não tinha nada de bom no caminho quando eles substituíssem os conservadores pelos trabalhistas, tá? Que é sair da frigideira para a panela. E é o que aconteceu. No final, a entrada do Keir Starmer afundou de vez o Reino Unido, piorou a situação migratória, abriu mais espaço para discussão sobre aumento de impostos, né? Afinal de contas, eles são esquerda, né? Não podia ser diferente. Então, resultado, com menos de um ano, o Keir Starmer estando lá na cadeira como líder britânico, a popularidade do cara já está em frangalhos, e com isso, aí sim, abriu uma janela para o Reform UK, tá? Pensa bem. Havendo eleições, que sentido faria então agora os eleitores chamarem os conservadores de volta porque os trabalhistas estão indo mal? Não faz sentido, né? Faz menos de um ano que eles chutaram a bunda dos conservadores. Então isso realmente foi uma oportunidade de ouro para o Reform UK. Esses cismos políticos acabaram permitindo a eclosão de um movimento de direita em um certo sentido aí semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, que seria o afloramento da direita nacional populista, que se divorcia da direita tradicional, centrista, fórum mundiana, vamos chamar assim, tá? E aí o movimento dos eleitores britânicos, portanto, tem muito mais para uma opção MAGA do que para uma opção republicana. Se faz sentido, tá? Se a gente comparar com os Estados Unidos lá, ainda que as cores sejam meio diferentes, tá? Note, por exemplo, que nos últimos meses, principalmente durante esse período aí de campanha, inclusive o Farage deu uma escapada do seu tradicional aliado, que é o Donald Trump. E isso, apesar de para algumas pessoas parecer ruim, ou no mínimo estranho, é que um discurso nacional populista vai ter que ter sempre interesse principal em casa, na política local, nos interesses nacionais. E aí a história de blocos e alianças pode ficar para mais tarde. E convenhamos, né? Aquilo que eu estava falando, o Trump não ajudou nada a eleição do Canadá. E para piorar, o Elon Musk já tinha reclamado que o Nigel Farage não era o homem certo para o Reino Unido. Aí depois ele fechou a boca, provavelmente tomou algum pito, mas o estrago já tinha sido feito. Portanto, nem que o Farage quisesse, ele poderia brincar de parceiros transatlânticos, tá? E eu não sei se ele queria, a essa altura, ser a alternativa Trump do Reino Unido ou qualquer coisa parecida assim, tá? Eu acho que não deveria mesmo. O fato é que essa porta, de certa forma, fechou com algumas declarações, inclusive a questão lá do Elon Musk. Soma isso a questão da guerra tarifária, tá? do Trump agora, que isso não tem ajudado na popularidade dele junto ao público europeu, britânico inclusive, e portanto o Farage e o Reform UK teve e fez bem de olhar para dentro de casa antes de sair discutindo temas que poderiam ser ainda divisivos e que em última análise poderiam ajudar a vida dos conservadores, tá? Porque daí o cara fica pensando, bom, mas o cara vai ficar amigo do Trump, o Trump tá ferrando com a gente, então vou votar no conservador de novo. Não, melhor coisa, não mistura as estações. Mas o que me chama a atenção é que nesse desabrochar, mais uma vez, da direita, tem uma direita ainda bem diferente da direita de carteirinha que a gente está acostumado a ver. Dá para sentir fácil aí como tendência, como padrão, o que é muito interessante, a velha divisão entre social-democrata e centro-direita globalista lá no meio, né? E esse pacote, esse grupo muito sólido que vem tocando a Europa há muitos anos, está começando a cindir. E esses sinais de rachadura também aparecem pelo lado esquerdo, tá? São significativos. Quer ver, por exemplo, a Holanda, o centro poderoso, que antigamente era o VDD, e os partidos, né, VDD e o D66, da direita brotaram, ao contrário de continuarem votando no VDD, brotou o PVV, que é do Wilders, e o BBB, que é dos fazendeiros, tá? Então literalmente um afloramento à direita que tira a direita tradicional do foco principal. Na Alemanha tem os poderosos CDU e os sociais-democratas do SPD, que sempre fizeram aquele bloco do meio e que ficam trocando figurinha entre eles, fazem o teatro da tesoura alemão lá. E dessa direita agora forte brota a AfD, que agora oficialmente, inclusive, pode ser perseguida pelo governo, né? Vocês ficaram sabendo lá que agora eles podem ser, inclusive, espionados por serem radicais.
Absurdo. E da esquerda também. Tem um crescimento, assim como os social-democratas murcham, acaba tendo um crescimento da esquerdona tradicional, que é o de Linke, que eles chamam, tá? A esquerda. Na França, também tinha o centro poderoso aí, formado pelo ensemble do Macron, os republicanos, centro-direita, os socialistas que foram dizimados na eleição contra o Macron, e essa turma toda, esse centrão todo, está sendo atropelado pela direita da Le Pen e pela esquerda do Mélenchon. Na França, o crescimento da esquerda é real, muito forte, tanto que eles ganharam as últimas eleições, tá? Então é um desvio forte do centro que está acontecendo, e isso gera uma direita alternativa, o que é interessante. Na Espanha tem um centro formado lá pelo os sociais-democratas socialistas do PSOE, que são inclusive do atual primeiro-ministro, lá o sem vergonha do Pedro Sánchez, e tem a direita do PP, tá? Então esse é o blocão do miolo ali, que fica trocando figurinha, se xingam, aquela coisa toda, mas são sempre eles. Só que a gente vê o Vox começando a ganhar terreno, ainda que mais lentamente que em outros países, tá? E no caso deles, no Vox, nessa última eleição, eles perderam um pouco de espaço, porque a turma da direita ficou com medo de votar no Vox e não votar no PP, e aí ganharia o Partido Socialista, que acabou fazendo, de qualquer forma, primeiro-ministro, tá? Mas tem um crescimento aí significativo com o passar do tempo do Vox. E o próprio caso romeno, né, que a gente falou recentemente aí, da União Europeia melando as eleições, mas onde se via uma expressão de direita, não por meio de partido, mas por meio de candidatura. Lá também o miolinho é uma direita meio tipo CDU alemão com uma esquerda social-democrata, um partido social-democrata mesmo, uma esquerda que divide o meio, tá? São eles que fazem o bloco de sempre, e quando esse bloco ameaçou ser desfeito com a candidatura de Georgescu, veio lá a União Europeia e falou, não gostei, tipo, aqui eu quero que continue Teatro da Tesoura. A Áustria, a mesma coisa, né? O centro liderado pelo SPO, social-democrata, o AVP, centro-direita, e nessa última eleição o FPO ganhar a maior parte dos votos, tá? Então, assim, a gente está vendo esse afloramento acontecer à direita em vários países europeus. Portanto, não dá para falar que o que aconteceu lá com o Farage, com a Reforma UK, é um susto, tá? Não é um susto, é uma tendência. O que surpreendeu de fato foi a proporção da vitória, isso sim. E essa proporção só mostra que no caso britânico, que já havia chutado o traseiro europeu do Brexit, ou seja, existe nessa lição do Brexit uma percepção muito clara de como pensa o britânico, né? Mas como é que eu posso dizer, esse sentimento é muito mais forte e latente do que pode parecer por um lado, mas ele não vai para frente porque, inclusive, a imprensa tradicional claramente sufoca esse tipo de percepção. E aí faz parecer que as temáticas globalistas, progressistas são predominantes, mas está provado, inclusive, nessa última reeleição, agora nessa eleição com os conselhos, que não, tá? Basicamente, essa ideia de que o Reino Unido é uma grande bolha progressista não é verdade. E por falar em imprensa britânica, né, assim como nos Estados Unidos, a mágica tentada lá nessas eleições britânicas foi a mesma de sempre, tá? Se você é de aspas extrema-direita, né, e que por sinal são eles que definem, porque vem da cabeça deles, então muito provavelmente você bota um isso no final, homofóbico, racista, qualquer coisa desse sentido, não tem a menor dúvida. Isso aconteceu com frequência por lá também. E quer ver, por exemplo, essa entrevista, nós vamos botar uma entrevista rapidinho aqui, foi logo após a vitória da cidade lá em Lincolnshire, que teve a vitória da candidata do Reform UK, que chama Andrea Jenkins, tá? Ela é a nova prefeita. E ela foi falar com os jornalistas, ver se isso é coisa que deveria sair de uma entrevista desse tipo. Vamos lá. It's left halfway through your speech. They were so disgusted by what you said. I spoke to the Tory candidate. He left when you said migrants should be put in tents. That's good enough for France. That should be good enough for them too. Do you think that's a divisive way of conducting politics? I think it's what the majority and the silent majority think. That's what you think of migrants. That's where they should. And
Well, illegal migrants, people come here illegally. They should be put in tents like they do in France. People are seeking asylum should also be put in tents? Well, I think genuine asylum seekers, like Ukraine, etc., that's a different matter. And then you also accused one candidate of, she said you were parachuted in, yes, and you made a a comment about her South African accent. What did you mean by that? Well, what I meant is, how can they say I've been parachuted in when I spent most of my life in Lincolnshire, school, Why mention the accent, sorry? Because the irony of saying someone's been parachuted in who's not even from the country. I mean, I went to school, college, university, so I think... So someone who's got an accent can't be from this county? I think, actually, I'm not even going to answer any more of your questions. I think that your questioning is quite divisive. You're looking into things when it was a little play with words, it was a little joke because of the irony. Do you not understand irony? The only reason I'm asking is because Reform get a reputation for these divisive politics. Questions. Thank you very much. Thank you. A sensible question. Thank you. Isso me lembra demais o que acontece nos Estados Unidos, tá? Os progressistas perderam feio, exatamente porque eles não têm outro discurso. Um discurso que não tem nada a ver com a realidade da população, que quer saber de preço de banana, custo de aluguel, desconto no imposto sobre salário, ou mesmo sobre imposto sobre a propriedade, que aqui no nosso caso seria equivalente a IPTU e IPVA, ou mesmo imposto sobre consumo, tá? As pessoas estão preocupadas com esse tipo de coisa. Mas aí a repórter britânica, ao invés de questionar a respeito das propostas que teve a candidata que venceu e que ela faria para cumprir essas propostas, a repórter continua em campanha, tá? Literalmente, sugerindo que a nova prefeita é racista em uma nova sessão de perguntas do tipo: que lacrada, as minhas amigas vão ficar muito orgulhosas de mim porque eu sou fodes, né? Então, assim, você vê que a tentativa de lacrar continua mesmo após o resultado das eleições, o que, desculpa, me leva à conclusão que esse povo é burro, né? Não, coitado do burro, é vazio de ideias, né? Porque isso, a essa altura, não tem mais efeito. Não é esse tipo de acusação vazia, tardia, de que, eu acho que talvez você seja racista, só sugerindo, né? Que isso vai mudar alguma coisa politicamente lá. Aliás, é exatamente o oposto. O pagador de imposto está cada vez mais de saco cheio de pagar aluguel social, suporte para uma população ilegal cada vez maior. Essa turma enchendo o país, está explodindo o sistema de saúde deles, e a única resposta que os governos têm lá para isso é: me manda mais dinheiro porque o sistema de saúde está comprometido. Não rola, né? O modelo acabou, a farsa já foi exposta, então vão ficar forçando na mão com esse discurso até quando? Não vai adiantar muito tempo, porque o povão já percebeu, né? Alguns democratas lá fora, pessoal de esquerda nos Estados Unidos, do duro, já estão com a ficha caída, já tem um tempinho, do tipo, chega com esse discurso, gente, vão ser dizimados como esquerda. Mas isso não tem nada a ver com necessidade do trabalhador. O problema é que dentro da esquerda, os progressistas raiz não têm o menor interesse no bem-estar da classe trabalhadora. Eles estão fissurados com a ideia de divisão da sociedade em pacotinhos, em minorias, em caixinhos, em direitos, e não bem-estar, tá? Não tem nada a ver. Para eles é tudo uma questão filosófica. E é isso aí que está assustando a esquerda mais clássica, porque em um certo sentido, ela também perdeu os meios de comunicação, assim como perdeu a direita, tá? E aí esse desabrochar acaba sendo natural. Parte para a esquerda, parte para a direita, vai ter fugido para tudo quanto é lado. A história do Return UK, então, nas proporções que foram, com o discurso que foi e com os nomes que tiveram, foi só uma confirmação de que o pêndulo, gente, já bateu forte demais do lado de lá e já está começando a voltar. Agora é só ajudar para que a gente tenha ele logo aqui, a gente ajudar dando uma puxadinha, né? Se possível também sem radicalização. E aí, dessa maneira, com a cabeça fria e um projeto de país decente para o nosso país, assim como eles vão cuidar do país deles, é o melhor dos mundos. E que vem, então, esperamos o massacre das urnas por aqui também, quando o pêndulo chegar. Tá bom?
É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Não vou deixar de fazer o nosso jabá. 1, 2, 5, 10 milhões de reais pingado não é seco. Ou vou pedir também para vocês passarem na nossa loja. lojasaindabolha.com.br lojasaindabolha.com.br. É isso aí, pessoal. Uma grande semana para todos. Muita paz e sabedoria. O Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.